tá? Ó, inimigos aniquilados. Ocorreu em junho de 141 antes da Era Comum. Verso 52. Ordenou também que esse dia fosse celebrado a cada ano com regozijo. Fortificou a montanha do templo, na parte próxima à fortaleza, e habitou ali com seus companheiros. Verso 54. Em seguida, verificando que seu filho João se tornara um homem, confiou-lhe o comando de todas as tropas, e João foi residir em Gazara. Tem mais, viu? 1 Macabeus 14 diz assim: pelo ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e partiu para a Média. Olha a Média aparecendo aí na história. Para aí organizar um exército de socorro na sua luta contra Trifão. Aqui é por volta do ano 140, tá? Verso 2. Mas Arsaces, rei da Pérsia e da Média, informado de que Demétrio havia entrado no seu território, enviou um de seus generais para pegá-lo vivo. Partiu, pois, este, desbaratou o exército de Demétrio e apoderou-se de sua pessoa. Enviou o Arsaces e este o encarcerou. Na Judéia reinou a paz enquanto viveu Simão. Olha o que o cara fez. Ele procurou o bem-estar de seu povo e este se agradou do seu poder e reputação. Ou seja, ele trouxe paz. Verso 5. Com toda a glória que adquiriu, tomou Jope como porto e construiu um acesso para as ilhas do mar. Olha a expansão de Israel, pessoal. Ó, verso 6. Ampliou as fronteiras de seu povo e estendeu sua autoridade sobre todo o país. Pode ir mais abaixo. Verso 7. Repatriou muito dos judeus prisioneiros do estrangeiro, apoderou-se de Gazara, de Betsur e da fortaleza de Jerusalém, que purificou de suas impurezas, ninguém ousava opor-lhe resistência. Cada um cultivava em paz sua terra. O solo lhes dava suas colheitas e as árvores dos campos seus frutos. Isso aqui é uma era messiânica, pessoal. Os anciãos assentavam-se nas praças públicas e entretinham-se com o bem comum. Os jovens revestiam-se de troféus e de equipamentos de guerra. Verso 10. Simão forneceu víveres às cidades e tomou resoluções para edificar praças fortes. De modo que em toda a parte, até as extremidades da terra, celebrava-se seu nome. Estabeleceu a paz em seu país e todo o Israel exultava. Cada um podia sentar-se sob sua parreira ou figueira, sem recear o inimigo. Não houve ninguém para atacá-los. E os reis, nessa época, foram abatidos. Protegeu os humildes do seu povo, zelou pela lei, exterminou os ímpios e os perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. A notícia da morte de Jonatas chegou a Roma e também a Esparta, provocando grandes pesares. Verso 17. Mas logo que os romanos e os espartanos souberam que seu irmão Simão se tinha tornado sumo sacerdote em seu lugar e governava o país com as cidades que ali se achavam, verso 17, escreveram-lhe em placas de bronze para renovar a amizade e a aliança, outra hora concluída com seus irmãos Judas e Jonatas. Ó, a paz e ninguém ousava os atacar. Nem Roma, tá, pessoal? Nem Roma era besta de atacar Israel nessa época. Pois muito pelo contrário, até renovaram a aliança com os poderosos israelitas, tá? Verso 19. Essas mensagens foram lidas diante da assembleia em Jerusalém. Eis a cópia daquela que enviaram os espartanos, os arcontes da cidade de Esparta, ao sumo sacerdote Simão, aos anciãos, aos sacerdotes e ao povo judeu, seu irmão, saudações. Os mensageiros que enviastes ao nosso povo contataram-nos vossa celebridade e glória, e nós nos regozijamos com sua chegada. Nós consignamos como segue a proposta que eles fizeram, as deliberações do povo, Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, vieram a nós da parte dos judeus, para renovar sua amizade conosco, e etc. Você pode ver que até os romanos não eram bestas, né? Pode descer mais um pouquinho, tem muita coisa ainda para mostrar. Aí está contando só a vantagem só do povo de Israel. Só a vantagem. Não vou ler não, porque é muita coisa, cara.
Bem, provamos aqui historicamente esse reino, né? E vimos tudo o que fizeram esses homens e o grande líder foi Simão. E muitos ainda dizem que Israel nunca venceu os inimigos, né? E nem teve paz. Realmente é um desconhecimento muito grande. Creio que para capítulo 8 ainda será mais claro. Pode ir mais abaixo. Aqui tem umas fotos. Aqui, tá falando o quê? Até o próprio Joséfo falou, estabeleceram em seguida uma nova forma do governo aristocrático, no qual os sumos sacerdotes tiveram sempre autoridade e soberania, até que os asmoneus chegaram à realeza, e assim os judeus tornaram a entrar no governo monárquico. Olha só, para vocês verem que não é mentira, Israel voltou a ser uma monarquia, pessoal. Aí vem o pessoal da teologia e fala: o último rei de Israel foi Zedequias. Aonde? Inclusive até a Bíblia Tebe, ou Bíblia de Genebra, tem uma lista aqui, Fala aqui do domínio de Alexandre, pode ir mais abaixo. Pode ir mais abaixo, Yehudá. Mais abaixo. Aqui está falando das lideranças. Não, pode ir. Liderança de Judas Macabeu, a reedificação do templo, Jonatas, Simão, João Hircano expande o Estado independente judeu, o domínio de Aristóbulo, domínio de Alexandre Janeu, domínio de Salomé, tá? Salomé foi uma rainha, também, para quem não sabe, Salomé Alexandra, Hircano II, tá? Que é o sumo sacerdote, e a batalha entre Aristóbulo e Hircano. Pode ir mais abaixo. Bem, agora finalmente vamos tratar do capítulo 8. Esse capítulo é tão nítido que o chifre pequeno não sai de Roma, e sim da divisão do Império Grego, que alguns, por má fé ou muito inocentes, afirmam que o capítulo 7 fala de um chifre pequeno e do capítulo 8 é outro. Como se os textos fossem perder a harmonia, né? Sem mais nem menos. E ainda tem o lado adventista que eles conseguem colocar o chifre pequeno de Daniel 8 sendo Roma, usando uma técnica fajuta, tá? Com todo respeito, de ventos por chifres, e masculino e feminino. Porém, isso será desmascarado aqui e com todo respeito e lógica. E também sobre as 2.300 tardes e manhãs, que nada tem a ver com 2.300 anos. Mas vamos mostrar as nações que Israel conquistou. Pode ir mais abaixo. Olha só, para quem falou que Israel nunca foi nada, nunca dominou, olha o que está escrito aqui. Alexandre tomou a cidade de Tian e sitiou essa, onde Zenão havia posto o que possuía de mais precioso, começando por fazê-la rodear de uma tríplice muralha. Depois tomou-a de assalto. Apoderou-se também de Gaulã, de Seleucia, do vale que tinha o nome de Antíoco e da fortaleza de Gamala. E por ser Demétrio, que antes governava aqueles lugares, acusado de muitos crimes, despojou-o do principado. Depois de empregar cerca de 3 anos em todas essas expedições militares, voltou com seu exército a Jerusalém, onde tantos felizes resultados o fizeram ser recebido com demonstrações de grande alegria. Olha aqui, os judeus possuíam então várias cidades na Síria, na Idumeia e na Fenícia, isto é, ao longo do mar, a torre de Estratão, Apolônia, Jope, Jânia, Azor, Gaza, Atedom, Ráfia e Rinóssora, no meio da Idumeia, Adora, Maressa, Samaria, os montes do Carmelo e do Itaburim, Citópolis, Gadara, Gaulá, Nítide, Seleucia e Gabara. No país dos Moabitas, Essebom, Medeba, Lembra, Oron, Teliton e Zara, na Cilícia, Aulon e Pela, a qual eles destruíram porque os habitantes não se decidiram a observar as nossas leis. Olha a moral que os judeus estavam. Você viu como mudou a história? Agora eles que obrigavam o povo a guardar as leis deles. O texto de Daniel não fala que Israel ia dominar? As nações iam servir eles? Isso aqui é história, gente. Nossa nação possuía ainda na Síria outras cidades, assaz importantes que haviam sido destruídas.
Aí o pessoal vai falar para mim que o último rei foi Zedequias e que Israel nunca conquistou nada. Ah, pelo amor de Deus, velho. Pode ir mais abaixo. Pode ir mais. Ó, essa aqui é uma foto que eu tirei e não dá para ver direito. Mas Flávio José, ele comenta. Dá para aumentar bem essa foto que está aí no negócio do Flávio José? Será que dá para aumentar? Qual foto que você fala? Eu Esse print do esse daí que WhatsApp? está tipo no WhatsApp. Isso. Será Deixa que eu dá ver para aqui. aumentar? Peraí. Se não der, eu vou falar o que é. Muitas nações foram influenciadas, tá, por Israel e começaram até a guardar os seus mandamentos, guardar os sábados. Aí é onde está o texto do Flávio Josefo. Isso aqui é a parte cinza? Isso. Aí. Acho que dá para. Então, É, calma aí, deixa eu aí. centralizar. Vou ler aqui, ó. Ora, como uma longa sequência de séculos é a melhor de todas as provas, disso me servirei para mostrar as virtudes de nosso admirável legislador, e que nada se pode acrescentar à santidade das regras que ele nos deu. Aqui ele está falando de Moisés, tá? Com relação ao culto que somos obrigados a prestar a Deus. Devemos apenas computar os anos para vermos que Moisés precedeu de muito a todos os outros legisladores. Foi, portanto, de nós que vieram as leis que tantos outros abraçaram, embora mais sábios dos gregos observaram aparentemente as de seu país, eles seguem de verdade as nossas. Seguem, na verdade, têm as mesmas ideias sobre Deus e enviaram a viver do mesmo modo. Pode ir mais abaixo. Ó, o que que ele fala? Não, 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 não. Volta, volta. O finalzinho dessa. Pronto, aí. Cadê? Prestar fé, estou dizendo. Poderemos então não nos admirar, beleza. Se eles não o querem, que Deus está. Então, nos atacar de calúnios, protesto, beleza, não dá para ler direito. Mas aqui fala, tem uma foto que fala que até os povos ali, eles começaram a observar as leis dos judeus. Muitas nações começaram também a guardar sábados e etc. Pode baixar. Ó, até o sábado, outras nações. Cadê? Pode ir mais acima. Até o sábado, as outras nações adquiriram o costume, tá, gente?